Aí, Fernando Horta na tela aqui. Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Presidente Lula falando dessa perspectiva que é a educação, né? Eu venho de uma origem simples, e que em casa, morando na periferia aqui de Guaianazes, fundão da Zona Leste, eu lembro morando numa rua sem asfalto, sem saneamento, era poço, a gente tinha um poço em casa para ter água, né? Porque a água faltava muito, banheiro do lado de fora. Essa vivência toda eu vivi, assim, vivi em boas condições, nunca passei fome, graças a Deus e graças ao trabalho dos meus avós, nunca passei fome, mas lá em casa sempre tinha essa questão da educação, você vai estudar, estudar é importante. Eu lembro da minha avó, que foi quem me criou, eu chamava de mãe, ela dizia: estudar é importante, você ainda como mulher tem que estudar muito para conseguir vencer, né, fazer diferença na sua vida, você tem que estudar, trabalhar, ter caráter e tal. Tudo isso era um mantra, assim, que se dizia, mas a gente olhava para a perspectiva em volta, isso é muito distante, era uma coisa. Faculdade era um negócio, né? Fazer curso técnico no Senai era uma disputa lá e tinha vários processos, vestibulinho, você falava, bom, não vai dar para mim, vou me contentar aqui, tentar trabalhar, viver aqui, comecei a trabalhar cedo também. Quando você vê um presidente falando dessa forma, o povo lá da ponta falou, opa, esse é dos meus. Eu me vi, assim, muitas vezes quando o Lula falava, eu falei, poxa, esse cara está entendendo o que eu estou vivendo, entende do que eu enfrento. E quando ele fala disso de educação, é muito mais transformador, né? Porque você dá esperança. Eu falei isso de manhã. Dar perspectiva para um jovem é dar vida ao jovem, né? Você dizer a ele, você pode, e eu vou dar condições para você fazer, poder, é muito transformador. Como é que você vê isso e a importância dessas unidades, dessa meta que ele coloca, 1.000, né? Fechado. Aí, agora tá. Pronto. Foi. Então, Dani, um abraço para você, um beijo para quem está nos Pronto. assistindo. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Vamos cuidar aí dos pratinhos d'água parada, que a dengue está pegando. Então, vale sempre uma lembrancinha, né? Começa a assistir aqui o programa, dá uma corridinha lá, tira a água, lembrou agora, não deixa para depois você esquece, o mosquito não esquece, tá? Então, primeiro o presidente Lula. Primeiro é o seguinte: é por conta dessas coisas que nós votamos no presidente Lula. É para ouvir esse tipo de discurso, é para ver esse tipo de ação, é para ter esse tipo de pensamento. Né? Isso é indiscutível. Não há comparação com o governo anterior, onde você tinha o acabou, porra, né? Aquela coisa, chega, não sou coveiro. A gente tem uma pessoa que efetivamente entende os problemas da população mais pobre. Então, isso é essencial. Segundo, o presidente Lula é um homem do século XX. Né? Ele não é um homem do século XXI, ele é uma figura do século XX, e no século XX a educação era talvez a única forma das populações mais pobres pleitearem uma transformação social. Isso porque as condições de ascensão social via riqueza e trabalho eram virtualmente nulas, na medida em que você tinha um juro absurdo, você tinha uma inflação terrível, você tinha um sistema econômico neoliberal pautado no processo de exploração. Então, a educação era, de alguma maneira, a única forma que o povo pobre tinha de fazer a transição para uma estrutura social um pouco mais segura e aí dar segurança aos seus filhos. Grande parte da classe média brasileira trabalha nessa perspectiva. A classe média brasileira tem na educação a sua principal demanda, o seu principal desespero. Dito isso, nós temos que entender que a educação do século XXI não é a educação do século XX. A educação do século XX ela era sempre positiva. Nós tínhamos uma ideia de que criança dentro de sala de aula é ótimo. Em qualquer situação, Brizola dizia isso. Né? Os programas do Brizola eram exatamente esses. Escolas de tempo integral, vamos botar todo mundo lá dentro, porque por menor que seja, está comendo, está atendida, está longe da violência, e isso já era maravilhoso. A educação do século XXI ela andou por alguns caminhos que a gente um dia ainda pode discutir, mas hoje, criança dentro de sala de aula não é necessariamente condição de transformação social. Seja porque, se você não tiver um investimento sobre o que você vai ensinar, sobre como você vai ensinar, não adianta você construir a caixa do ensino sem necessariamente discutir as coisas que estão lá dentro. Por que eu estou dizendo isso, Daí? Porque a medida do presidente Lula de construir 100,
institutos federais nesse momento é ótima. Caminha para aquilo que nós defendíamos lá ainda no segundo governo Dilma, uma tentativa de federalização da educação, porque nós sabemos que um dos problemas da educação brasileira é ela ser assim tão diferente, uma parte do município, uma parte do estado, outra parte muito pequena do Distrito Federal, do poder do governo federal. Então, essas coisas às vezes não se conversam, o prefeito não tem interesse nenhum em produzir escola, em aumentar a escola, em contratar professor, a gente sabe que esse é um problema. Então, caminhar pelos institutos federais é uma excelente ideia, desde que ela chegue ao número de 1.000, 2.000 ou 3.000, porque no que nós temos hoje, no número de institutos federais que nós temos hoje, por mais que os institutos federais sejam de excelência, e são, há um investimento do governo federal ali, professores bem pagos, concursos e tudo mais, mas ele não muda a cara da educação brasileira. Por outro lado, quando a gente mantém o novo ensino médio, que é efetivamente isso que está todo mundo brigando, você pode criar, Daiane, 100 institutos federais. Se você mantiver o novo ensino médio, é como se você tivesse 100 Ferraris loucas para sair correndo, mas você simplesmente não consegue colocar combustível dentro dela para ela funcionar corretamente. Então, é muito importante a construção, é muito importante os empregos, é muito importante isso, mas é mais importante revogar o novo ensino médio de uma vez e construir um modelo de educação brasileira inclusiva e não exclusiva, porque esse é outro problema. Se nós construirmos apenas 100 institutos federais, em que pese que sejam maravilhosos, eles vão deixar uma parcela significativa da população longe desse instituto. A educação do século XX, infelizmente, se ela não for pensada num âmbito um pouco maior, ela não é só uma coisa boa, ela pode ser uma enorme prisão. Muito bom conversar com o Horta, principalmente que a gente tem uma perspectiva diferente daquilo que a gente às vezes analisa na superficialidade, ele traz aquele olhar mais profundo. Tem aqui o comentário da Olivia, né? Ela diz aqui, boa tarde, Dai, Fernando Horta e querida comunidade da TV 247. Tem aqui também o comentário da Silvia Lacerda. Esse programa é ótimo, boa tarde, obrigada, que bom que você está por aqui. Tem o comentário aqui também da Eliana Rodrigues, ela diz aqui, nem sempre o orçamento dá para Superchat ou Pix, mas sempre aqui, dando like, é isso aí, obrigada, isso ajuda muito e é para a gente aqui também muito importante, Eliana, obrigada pela sua participação e pelo seu comentário aqui no chat. Tem um comentário aqui também do Tarso Breno, ele diz aqui, na contramão, vem as greves da PRF e técnicos, né? Os servidores estão se mobilizando, tem muita gente falando aqui também disso, né? O Carlos também diz aqui, o reajuste dos servidores federais. A categoria está mobilizada, pressionando, é isso, né, Horta? Também é parte desse processo, né? É outra crítica que está sendo feita, quer dizer, o presidente está privilegiando programas que fazem desaguar dinheiro na sociedade, tá? Seja por meio de obras, contratações, concursos, bolsas, está sendo privilegiado isso. Por quê? Porque, por um lado, nós temos um Banco Central chamado Banco Central Independente, com juros reais da base de 6%, 7%, que está matando a economia brasileira. Por outro, nós temos uma mistura de teto de gastos com um déficit zero que não permite investimento direto do governo. Esse cenário coloca a situação da economia em um certo vamos dizer assim, desconforto. O presidente tem que encontrar meios de botar dinheiro lá dentro. A questão é, Daiane, que nós vamos contratar mais professor, porque são 100 institutos federais. Você imagina que cada um desses institutos federais vai ter uma média aí de 50, 60 professores, mais uns 30, 40 técnicos. Então, você está falando aí de 1.000 novos indivíduos dentro do serviço público. Mas os que já estão no serviço público, que estão desesperados aí buscando salário, professores devem entrar em greve essa semana, professores universitários e dos institutos federais. O pessoal técnico das universidades já parou agora na segunda-feira. Então, o pessoal está pensando o seguinte, está havendo um certo descompasso aí, mas não é, tem que entender direitinho como é que funciona. O presidente está privilegiando dinheiro na sociedade para continuar a mola, né, ou a roda da economia a girar. Agora, quem está precisando de aumento não tem essa paciência toda, né, Dai? Não há tempo para isso. Agora, o presidente, quando fala também ali sobre essa questão do dinheiro, né, do Estado, que eles querem concentrar só na mão de um setor ali da elite, quando vai para o povo eles não gostam,
Eu acredito, né, ele não falou sobre isso, mas acredito que talvez esteja falando também dos dividendos da Petrobras, que está uma grita na imprensa, né, desde semana passada. Hoje eu vi uma entrevista do ministro da Casa Civil, Rui Costa, na Globo News ali, e ele, naquela situação, né, que sempre se coloca na imprensa, tendo que explicar o que é evidente, mas tem que ficar justificando. Não, o governo está fazendo isso, não é ilegal, não é. Enfim, como é que você vê essa discussão aí dos dividendos? Os dividendos realmente são uma excrescência, né? E eles querem manter os lucros. Eu até comentei isso de manhã, né? Que você fala dividendos, parece que é uma dívida para o povão mais simples, parece que é uma dívida que a Petrobras tem e não quer pagar. E, na verdade, é o lucro que a Petrobras tem, não quer dividir tudo para poder investir. Esse desenho que a imprensa coloca, faz a narrativa, como se os acionistas tivessem mais peso e mais importância do que a própria Petrobras e o país, né? Ela é uma estatal ainda, né? Ainda que eles não queiram, né? Ela não é bem uma estatal, né? Ela já é uma empresa hoje de economia mista, se não me engano, o governo tem uma parte, né? E infelizmente o Fernando Henrique Cardoso iniciou o processo de privatização, vendendo ações na Bolsa, e depois o presidente Lula fez a mesma coisa no seu mandato, conseguiu o maior levantamento de dinheiro da história da Bolsa de Nova York, com vendas de ações da Petrobras lá, e isso tudo tem um preço. O preço é que hoje nós temos uma série de acionistas, assim chamados, né, que são partes que compraram essas ações, muitas vezes compram no processo de especulação, com valores baixos e tudo mais, e que durante o período Bolsonaro praticamente fizeram da Petrobras um cano vazando riqueza do Brasil, porque era isso que acontecia. Preço da gasolina lá em cima, a Petrobras pagando salários e funcionários em reais. Portanto, todos os custos do nosso processo de exploração, não são todos, mas a imensa maioria pagos em reais, e de repente o valor da gasolina era calculado em dólar e funcionava para tirar dinheiro do povo brasileiro. E a Petrobras, durante o período do Bolsonaro, foi a empresa que mais pagou dividendos no mundo inteiro. Daiane, não é assim a empresa de petróleo que mais pagou. Não, a empresa que mais pagou de todas as empresas foi a Petrobras. E muito mais do que as empresas de petróleo, porque as empresas de petróleo nas outras partes do mundo começaram a perceber o sistema geopolítico meio confuso e começaram a segurar para fazer caixa, para não ter problema. Já a Petrobras, não. Ela foi usada para rapinagem do território brasileiro. Levaram dinheiro do Brasil a rodo. E o que o presidente Lula fez agora é dar um freio nisso, chegar a dizer, não, para um pouquinho. Quanto tem para distribuir de dividendos? Tem para distribuir 40 bilhões. O presidente, ok, 40 bilhões, vamos entregar para dividendos e tal. Aí, de uma hora para outra, não eram mais 40, eram 85 bilhões, Daiane. Do dia para a noite surgiram mais 5 bilhões, assim, do nada. E aí o presidente Lula, opa, não, parou. Não, esses 45 bilhões é para investimento no Brasil. Vai fazer isso nos Estados Unidos, para você ver. Vai montar uma empresa nos Estados Unidos e tentar tirar 50 bilhões de dólares lá simplesmente para mandar para o seu país, você vai ver o que vai acontecer. Você não consegue. A legislação de lá diz claramente, não vai reinvestir necessariamente aqui dentro, gerar emprego. E é o que o presidente Lula está dizendo. Chega dessa farra de acionistas. Não está gostando? Vende as ações. O governo vai adorar comprar as ações da Petrobras de volta, inclusive. Está insatisfeito com a Petrobras? Ótimo, perdeu 55 bilhões de valor de mercado. Que maravilha, vende as suas ações, meu amigo. Se você está insatisfeito, venda as ações. Agora, o que nós não podemos fazer é permitir que a Petrobras seja usada de novo para empobrecimento do Brasil, como foi durante todo o processo da pandemia, como foi durante todo o processo Bolsonaro, e já tinha começado no período Temer. E está certo, presidente, coloca a Petrobras para investir, gerar emprego, gerar divisa, gerar impostos, gerar processos de pesquisa, desenvolvimento de tecnologia no Brasil, tá? Para que essa riqueza fique aqui. Está muito bem colocado. Agora, o que o presidente diz ali, Daiane, quando ele diz que o orçamento vai para as elites, né, é o seguinte, não é bem na Petrobras, mas o presidente quer dizer o seguinte, muitas vezes um governador tem uma escolha para fazer. Ou ele constrói um fórum, ou ele constrói 100 escolas. O valor é mais ou menos o mesmo, né? Mas ele prefere construir o fórum. Por quê? Porque o fórum vai beneficiar as elites.
só quem vai se beneficiar daquilo que está ali são as elites. As escolas beneficiariam as populações mais pobres. Nesse processo, você tem que construir 10 delegacias de polícia ou 2 hospitais. Eles preferem construir 10 delegacias de polícia. Por quê? Porque os hospitais, na realidade, são para dar assistência e saúde para uma população pobre, na medida em que os ricos podem pegar os seus jatinhos e irem para qualquer outro lugar buscar saúde. Então, o que o presidente está dizendo é isso: as escolhas dos governantes sempre são aquelas que favorecem as elites. E quando a gente vai olhar de todo o orçamento, aquela que vai para determinados grupos sociais, você vai ver que as classes altas recebem grande parte dele. E é isso que o presidente Lula se obrigou, como ditame político, a mudar no Brasil. E convenhamos, Dai, foi por isso que eu votei nele. Exatamente. Horta, falando aqui sobre as questões mais gerais, né, políticas, vou entrar aqui num assunto que ocupou boa parte da manhã, ainda está bem em destaque lá no nosso site, e é uma história bem esquisitinha. E é um incêndio na casa de um presidente que vai assumir aí a presidência do União Brasil, que tem um dos maiores orçamentos, né, dos partidos. Diz aqui, né, o advogado de Rueda, né, não temos como não desconfiar de Bivar, né, diz o advogado sobre o incêndio nas casas do futuro presidente da União Brasil. Os caciques da União Brasil não hesitam em apontar Luciano Bivar como o principal suspeito. Um incêndio de grandes proporções numa casa, chama a atenção principalmente porque aparentemente estava tudo um pouco tranquilo, de repente vem um incêndio, né? Uma casa atacada quando tem que tirar o Bivar da presidência, lá, o Bivar que comandava era o antigo partido de Bolsonaro, se uniu ao partido lá como é que chamava? Era antigo PFL, né? Virou. Isso. Eles mudam tanto de sigla que eu já vou esquecendo aqui. E aí, enfim, transformou em União Brasil, Democratas, né? E depois virou União Brasil, com a junção, a fusão aí dos dois partidos dentro desse cenário. A gente vai assistindo os partidos se degladiando já há algum tempo, né? Esses partidos que vão fazendo fusão. O próprio Moro, né, com a história dele de sair candidato pelo Podemos, depois vai para a União Brasil, criou uma situação lá que agora está encrencado lá e deve perder o seu mandato lá justamente por conta disso. A estrutura dos partidos está complicada no Brasil hoje, né? Na realidade, Daiane, a estrutura de partidos brasileiros sempre foi mais ou menos assim, sempre foi muito clientelista e um tanto quanto mafiosa, né? Pequenos grupos de pessoas coordenam basicamente como os partidos vão se organizar, quem vai sair candidato para onde, como a verba é feita, isso sempre foi assim. O que aconteceu nos últimos anos é que antes a população tinha mapeado isso de uma forma pedagógica. Então, nós tínhamos lá o PFL, né, que você sabia que era o partido das elites ricas, era o partido apoiador do regime militar, era o partido dos empresários. O PFL não crescia de jeito nenhum para nenhum dos lados. O PL, a mesma coisa, não crescia de jeito nenhum. O que a direita fez nos últimos anos foi confundir a cabeça do eleitorado. Trocaram de nome, democratas, depois começaram a botar outros nomes estranhos, né, como tem agora lá em Portugal o Chega, essas coisas assim, essas vozes, né? E a partir daí confundiram grande parte do eleitorado brasileiro. O eleitorado acabou caindo de um lado e de outro, sem entender muito como é que está acontecendo. Misturaram aí o caldo do nacionalismo, veio a estrutura fascista, entrou dentro desses partidos de uma forma não muito agradável para eles. Quer dizer, o PL, de um partido de centro-direita liberal, se transformou num partido fascista no Brasil, né? O União Brasil ainda retinha um pouco de distanciamento dos liberais, mas também estava muito ligado ao Bolsonaro. E aí, quando a gente precisa reorganizar isso tudo, porque é isso que a justiça está fazendo, a justiça, ao ir atrás daqueles que produziram o golpe no Brasil, que tentaram o golpe no Brasil, a justiça vai expondo essas relações com os partidos, né, mostrando que, na realidade, eles nunca defenderam democracia coisa nenhuma, que eles estavam sempre todos amealhados, acoalhados ali, com o objetivo de destruir o próprio processo democrático. Então, quando ela vai fazendo isso, ela vai mexendo nas estruturas de poder interno, e aí surge o bom e velho coronelismo que a gente já conhecia, né? Eu acho que não
bem o coronelismo, mas os coronéis, né? O Bivar é um desses coronéis, não está a fim de perder o seu poder, e é bem possível que tenha usado isso? É possível. Agora, ele se defendeu dizendo que isso que aconteceu lá foi o golpe do seguro, que o dono da casa estaria tentando tirar dinheiro do seguro. E aí tem um outro problema que surge nisso, né? Já não bastava a desconfiança que nós temos da falta de transparência e de respeito às regras que os partidos se estabelecem, mas agora nós temos também, graças a Jair Bolsonaro e Michel Temer, uma desconfiança muito grande das próprias instituições. O povo brasileiro não acredita mais na Polícia Federal. O povo brasileiro não acredita na polícia militar. O povo brasileiro não acredita na justiça brasileira. E isso são condições que nos foram legadas a partir do golpe contra a Dilma. Quando nós vimos todas essas instituições se dobrarem em torno de mentiras por conta de Lava Jato, mas não só da Lava Jato, e no final dos contas, ali embaixo, fica a população brasileira sem entender muito bem o que está acontecendo. É muito ruim para o tecido político brasileiro isso aí. Agora, não é nada que historicamente a gente já não tivesse acostumado. O problema é que quem nasceu de 2000 para cá imaginou que o Brasil fosse um país moderno, um país que estava caminhando numa direção bonita. E agora, com o tombo que a gente levou, a gente percebe que a gente continua, vamos dizer assim, esse país brutal em que a gente resolve as coisas na base do incêndio, na base do policial dando porrada e matando, ou às vezes na base do assassinato, como nós vimos lá com o Dom e com o Philip, né? Philip, os dois jornalistas indigenistas. Isso, que foram mortos lá. Quer dizer, o Brasil ainda funciona um pouco na base do século XIX. Triste. Falando em funcionar na base do século XIX, né, tem aqui o depoimento do Mauro Cid. Como eu destaquei aqui na abertura, foi um depoimento longo, né, mais de 8 horas, 12 horas, sei lá, de depoimento. Mauro Cid diz à Polícia Federal que o entorno de Bolsonaro seguiu atacando as urnas eletrônicas, mesmo sabendo que elas eram seguras. O ex-ajudante de ordens fortaleceu a colaboração com a Polícia Federal e corroborou com elementos aí alcançados pela investigação após o acordo de delação premiada ser fechado. Esse novo depoimento do Mauro Cid, muitos têm apontado ali dessa fechamento das lacunas que havia por conta do depoimento dos demais generais. Ele tinha feito uma linha que tentava tudo indicava que ele fazia uma linha de que, olha, a gente fez tudo dentro da linha. Tinha uma base jurídica, tinha toda uma construção de entendimento, Bolsonaro só levou lá para os generais e tal, mas as conversas, as trocas de mensagens e os atos, né, configuraram de forma muito diferente dessa narrativa. O Mourão, a gente até destacou isso aqui na semana passada, já há algum tempo também, Mourão voltou a falar, deu entrevista lá para o UOL, dizendo que Bolsonaro não dava nem bola para ele, mas ele, pelo jeito, não foi convidado para fazer nada e tal, naquele período, nem para o golpe, mas ele acha que tem que ter anistia, que não houve crime, enfim, faz aquela construção, tentando se passar por um homem muito resiliente, sereno, tranquilo, se colocando como uma voz e um porta-voz desses militares que supostamente teriam sido legalistas. Como é que você vê esse cenário atual? E o pouco que saiu até agora, de um longo depoimento, não é possível que eles ficaram só nisso, né, durante tantas horas. Acredito que tem muito mais dentro, tanto do depoimento do Mauro Cid, quanto também desses generais que ficaram muitas horas em depoimento. Tem muita coisa que deve vir aí ao fechar essas investigações, né? Sim, Daiane, a gente está começando a pinçar a ponta do iceberg e a Polícia Federal sabe disso. O depoimento do Mauro Cid é o início dessa discussão toda, e isso vai se aprofundando, cada vez que ele vai falando, novas coisas aparecem, porque, obviamente, no início ele vai dizer o básicozinho para tentar enganar ali a Polícia Federal. Agora, você tocou no nome do Mourão. O Mourão é uma figura triste no cenário político brasileiro. Eu tenho vergonha do Mourão ter se eleito senador pelo Rio Grande do Sul, pelo meu estado. Porque o Mourão foi covarde durante o período do golpe, e isso está sendo dito por todos, inclusive, né? Covarde, não assumiu efetivamente as funções que o Bolsonaro designou para ele, não ajudou nesse processo, portanto foi covarde com a direita,
sendo ali covarde, não assumiu essa condição, e agora está sendo covarde novamente com os militares. Uma hora ele vai no parlamento e faz um discurso inflamado de que quer que os militares se manifestem, na outra hora vai lá e dizer, olha, eu não tinha nenhum contato com isso, eu estava muito longe, ele era vice-presidente, ele estava dentro, no meio disso tudo. Outra hora vem a público dizer, a gente devia ter terminado o governo um pouco melhor, quer dizer, é uma figura perversa, horrorosa, sinuosa, que, olha, Reconhece a derrota, né? Não, e nem para as Forças Armadas esse cara deveria servir, entendeu? Porque mesmo o militar mais truculento ao lado do Bolsonaro, ele vai vir a público e dizer, tentamos o golpe, sim, não deu, vou ser preso. Mas quando as criaturas são covardes, elas começam a tentar fugir como ratos do porão, né? Saem ali, tentam se esconder, não foi comigo, e aí que a Polícia Federal vai pegando, porque a Polícia Federal prendeu o Cid, depois o pai do Cid, o general, veio dar depoimento, por aí começam-se as investigações, e aí depois que o general comandante do Exército do período Bolsonaro também deu depoimento, e ontem o ex-ministro da Aeronáutica também deu outro depoimento, e começam a abrir as caixas pretas e a dizer quem estava, quem pensava, quem ordenava, quem estava na colaboração de tudo, o Cid precisa se reorganizar, e o Cid precisa novamente vir a público para trazer informações que façam a polícia acreditar que a versão dele merece algum tipo de guarida e que ele tem direito, portanto, por conta de ter dado essas informações, a um tratamento diferente do que todos os outros golpistas que estão aí no meio. Agora, é muito triste a gente ver o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras nessa situação. Isso foi o resultado do erro que eles tiveram tentando novamente assumir poderes políticos e novamente assumindo poderes políticos através de golpes militares, como nós vimos aqui. Agora que paguem pelo que está acontecendo. O que me incomoda nisso tudo, Daiane, é que parece que o presidente Lula está numa vibe de acordão. Me parece que o presidente Lula não está nem na mesma batida que o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é de uma todo mundo. Enquanto isso, o presidente manda que não se faça nenhum tipo de manifestação em 64 e dá toda hora discursos dizendo que o golpe ficou para trás e agora nós temos que pensar num novo Brasil. É importante que o governo tome cuidado com a comunicação, senão a gente pode vir a acreditar que estamos trabalhando por um acordo, e certamente não é esse o ponto. Falando um pouco até dessa perspectiva, né, com o Bolsonaro, o Datafolha tem uma pesquisa feita só com os eleitores aqui do município de São Paulo, né? Foi bastante explorada essa pesquisa, e tentava ali, né, construir no cenário, segundo o Datafolha, a pergunta aos eleitores foi, somente a cidade de São Paulo, né, qual dos dois cabos eleitorais mais afasta os eleitores, né? Bolsonaro ou Lula. O Nunes saiu prejudicado, porque a rejeição ao Bolsonaro é maior na capital paulista. Segundo aí a pesquisa Datafolha, 63% dos entrevistados afirmaram não votar de jeito nenhum no candidato indicado por Bolsonaro, ante a 42% que rejeitam o nome apoiado por Lula. Isso depois de uma semana com aquelas danças das pesquisas para lá, bolos empate técnico e não sei o quê, pesquisa de popularidade, a imprensa falou a semana toda sobre isso, né? Olha, a pesquisa está caindo, popularidade do presidente e tal, e aí vem uma pesquisa como essa. Como é que você vê esse resultado, hein, Otto? A gente tem que olhar isso com um certo cuidado, tá? Em primeiro lugar, existe o interesse da imprensa brasileira de reconstruir esse caminho do meio, essa terceira via, né? De afastar definitivamente, especialmente o eleitorado de São Paulo, da asa do Bolsonaro, né? O que é bom para São Paulo. Isso vai no caminho que já tinha acontecido nas eleições para governador. Nas eleições para governador, o Haddad foi vencedor na cidade de São Paulo, o bolsonarismo perdeu muita força. Então, tudo isso está no interesse, vamos dizer assim, desses grupos de centro de retomarem um certo protagonismo político no Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, na realidade, a candidatura Nunes é tão frágil, mas tão frágil, que ela só se consolida como tal quando no apoio de Bolsonaro, quando o Bolsonaro entrega e faz essa aproximação. Então, se o Nunes se afastar do Bolsonaro,
eu acho que não tem condição nenhuma dele concorrer com o Boulos, mesmo que os liberais de São Paulo deem a ele todo o apoio, porque falta ao Nunes aquilo que sobra ao Boulos, que é o apoio popular, o apoio da população, o apoio das pessoas em grande medida, e mesmo que você trabalhe a questão econômica, acho que não vai ser suficiente. Então, a gente tem que ler essa pesquisa com um certo cuidado. Mesmo que, evidentemente, a imensa maior parte de São Paulo siga rejeitando o candidato do Bolsonaro, se o que o Nunes tem feito nos últimos meses tem sido muito sucesso. Ele tem conseguido aparecer para as bases bolsonaristas como candidato do Bolsonaro e tem conseguido manter uma distância para que esses indecisos, esses que não votam em Bolsonaro, não enxerguem nele, Nunes, essa relação. E aqui está o grande ponto da campanha do Boulos. O Boulos vai ter que trabalhar a campanha inteira mostrando que Nunes é o candidato do Bolsonaro, para bem e para mal. Nunes vai se concentrar nisso, vai acabar aparecendo dessa forma e se espera que ele perca mais votos do que ganhe. Mas isso é um trabalho da campanha do Boulos e não necessariamente da campanha do Nunes, que vai caminhar nesse meio termo entre um lado e outro para tentar se consolidar. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Agora, é muito bom a gente ver essa perspectiva, porque isso mostra que na maior cidade do Brasil, o presidente Lula tem uma rejeição muito menor do que o Bolsonaro. Então, isso nos leva a imaginar que é possível, sim, que a gente tenha um espaço ainda de respiro bastante bom com relação à aprovação do presidente em termos nacional. Ainda na cabeça das pessoas, o governo Lula, por mais críticas que possam existir, é muito melhor do que o governo Bolsonaro. E a campanha nem começou, né, Horta? E não está num ritmo nem de pré-campanha, que tem uma tipicidade aí também, né? Mas eu acho As que pré-campanha pesquisas já está, viu, Dai? Pré-campanha já está. A não gente está vendo o consigo bolo. O Boulos está enxergar fazendo muito. vídeo toda hora ali, o Nunes da mesma Entendi. forma. Eu acho que já está todo mundo em passo de campanha. Aliás, essa legislação sobre pré-campanha, prazo e tudo mais, talvez a gente tenha que dar uma reolhada nisso com cuidado, por conta da própria estrutura das redes, né, das campanhas Sim. digitais. Mas você tem razão, a campanha de fato ainda não começou e, portanto, Porque as há pessoas eu muita acho que água não para têm rolar aí. essa percepção dos nomes, né? De que acho que do Boulos sim, porque está bem já há algum tempo, essa questão ficou desde a campanha do presidente Lula se aventando, o apoio dele e tal. No caso do Nunes, é candidato à reeleição, mas as pessoas, se perguntarem qual é o nome do prefeito, duvido que as pessoas saibam Isso, boa isso. parte de quem é o nome Isso, do prefeito. um amigo que mora aí em São Paulo me disse isso, Fernando, aqui a gente pergunta para as pessoas quem é o nome do prefeito, as pessoas não sabem, então o Não Nunes está se sabe. beneficiando disso, entendeu? Ainda não foi ligado completamente à figura do Bolsonaro, e se ele puder escolher, ele não vai querer ser ligado, não. Ele vai querer, no submundo da internet, receber o apoio do Bolsonaro para lucrar com os votos dele, mas abertamente ele vai querer ficar escondido o máximo possível para poder pegar esses indecisos, ou esse grupo de liberais em São Paulo, que é bastante forte, bastante significativo, para ganhar os votos dele. Cabe ao Boulos desatar esse nó e mostrar: Nunes é Bolsonaro, Bolsonaro é Nunes. Vamos ver como é que isso vai desdobrar aí no transcorrer desse processo da campanha. Tem muita água para passar aí, porque o ritmo ele é curto, né? A pré-campanha é um pouco maior, mas ela não fica muito definida. Aí, quando a campanha começa, é na paulada, de uma vez só. Então, tudo acontece num período bem curto. O Bolsonaro tem outras implicações, não sei se ele está tão preocupado assim, não, mas tem aqui esse movimento do Tarcísio. Ontem a gente esteve aqui no programa com o deputado estadual Carlos Gianazzi, e ele estava falando aqui sobre os projetos, né? A Escola Cívico-Militar do Tarcísio, que ele aponta como um desmonte, ele chama de genocídio da educação, porque ela desmonta toda a estrutura que já era bastante precária da rede de ensino em São Paulo, aponta também uma exclusão, né, um caminho que exclui boa parte dos jovens, principalmente dos jovens que precisam trabalhar e estudar, porque essas escolas tiram a atividade noturna. E ele também faz ali uma série de apontamentos sobre a questão dos trabalhadores, dos educadores, professores, né? Redução de salários, demissão de profissionais, etc. E o Tarcísio foi convidado lá para ir visitar o Netanyahu, visitar Israel. Ele e outros governadores dessa linha bolsonarista,
Que mensagem você vê nessa viagem que tem um caráter somente político para alimentar ali a base neopentecostal, né? Porque não faz muito sentido um governador se alinhar nesse período com tantos desafios da cidade, do Estado, para uma viagem a Israel, né? Então, Daiane, o Tarcísio está fazendo o que qualquer político faria, está governando para a base dele, está acenando como tem que acenar, então Israel me chama, eu vou, porque ele tem o voto dos evangélicos aí, vai acenar para a base bolsonarista também, ele é da base bolsonarista, ele é um bolsonarista raiz, então o Tarcísio está jogando o jogo como tem que jogar, nós é que cometemos alguns erros, o presidente Lula tem que perceber que não tem que ficar tomando para amigo o Tarcísio como ele em alguns momentos atrás tomou. A qualquer momento, no primeiro momento possível, o Tarcísio rompe com isso e vai levar com ele, Tarcísio, todo o capital político que o Lula emprestou para ele. Quer dizer, quando o Lula diz que vai trabalhar junto, que é importante, que é possível se fazer aproximação, sim, funcional com os governadores, sem trabalhar o encanto político junto, porque isso acaba sempre beneficiando ao Tarcísio e nunca ao presidente Lula. A esquerda, quando vê esse tipo de aproximação, para nós parece um choque, parece um tapa na cara. À direita parece o reconhecimento de que o Tarcísio é um excelente, maravilhoso, fantástico administrador, que ele não é. Então o presidente Lula tem que tomar um certo cuidado, porque o presidente tomou um tamanho tal na história brasileira que conforme ele escolher, ele a colocar a mão, ele faz novas lideranças políticas, ele faz inclusive novos opositores. Então é importante que ele tome cuidado com isso, e eu acho que Israel ajudou bastante, porque Israel, chamando esses governadores, deixa muito claro, delimita muito clara uma linha entre quem pode estar e quem não pode estar dentro das benesses políticas do presidente Lula. E não estou falando aqui das questões administrativas. Veja bem, é necessário se trabalhar com o governo de São Paulo, indiscutivelmente. O governo federal está aberto a trabalhar com todos os outros governadores, mas não precisa tratar como amigo, como parceiro, como alguém que está aí lutando pelo bem do Brasil, porque não está. Nem o Tarcísio, nem os outros governadores lutam por bem qualquer de Brasil. Eles estão ali por projetos políticos muito diretamente ligados ao seu próprio interesse e muito pouco com o interesse da população. Então, cabe aí ao presidente Lula desfazer esses sonhos de unidade do Brasil, que eu chamo de um Brasil que anda junto. Esse Brasil nunca existiu. Nós sempre fomos uma parte da nossa sociedade racista, machista, violento e antidemocrático. O presidente precisa se dar conta disso. Fernando Horta, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Até semana que vem. Bom trabalho, boa semana, viu? Obrigado, Daiane. Um abraço para quem está aí, para o Marcelo Euler, para o deputado Ivan Valente, para você, seguindo o bom trabalho. Até! Beijo, até, tchau, tchau.